Vamos direto para o BRICS. Afinal, professor, eu sei, eu já ouvi falar, mas eu quero entender um pouquinho mais. Bem, vamos lá. O BRICS iniciou com um estudo feito a partir do banco, né, de um economista do banco Goldman Sachs, ó, meu inglês nórdico, né, direto da província de Itajaí, do banco Goldman Sachs, e que ele estabeleceu o seguinte, ele analisou, e nós estamos falando do cenário econômico, geopolítico dos anos 2000. Naquele início dos anos 2000, esses países que ele listou no primeiro momento, Brasil, Rússia, Índia e China, eram países que tinham todas as condições para que no futuro se destacassem, porque já no presente eles reuniam condições para que pudessem se desenvolver. Eles tinham a questão de energia que eles se desenvolviam, a questão de mão de obra, mercado consumidor, potencial de tecnologia. Alguns deles, né, a China já estava no auge do seu desenvolvimento econômico, então foi listado, olha, fora daqueles países, né, os países centrais, notadamente a União Europeia e os Estados Unidos, nós temos alguns países aí, né, nesse bloco de países emergentes que podem, têm tudo para se desenvolver. Pois bem, então, a partir daí, começou-se a falar em BRIC, né, num primeiro momento. E começou a surgir, a partir de 2006, primeira, a primeira, como vamos dizer, os primeiros passos para que houvesse realmente a concretização, um espaço de cooperação. Gente, vamos falar aqui como funciona, né? Nós estamos falando de economia, geopolítica, disputa pelo poder, nós estamos falando que todos os países buscam estabelecer o maior número de parcerias para que possam ingressar, integrar, expandir a sua área de influência, expandir a sua inserção no mercado internacional, ser mais competitivo. Então, estabelecer esses laços é fundamental. Trazendo um pouquinho para a América Latina, vamos fazer inclusive uma pincelada. Qual é o grande problema, muitas vezes, que nós temos na dificuldade de integração da América Latina? É que nós temos, Camila, Ingrid e Pedro, nós temos muitas vezes a sobreposição de blocos econômicos, de associações de cooperação. E isso acaba muitas vezes sendo um agente de dificuldade na questão da América Latina. Mas nós vamos falar no futuro, que vai ser logo já amanhã, vamos falar um pouquinho do Brasil e da América Latina, tá? Então fica guardadinho para amanhã. Já o convite para vocês estarem aqui presentes, que nós vamos falar um pouquinho dessa questão dos Estados Unidos, China, a geopolítica, a guerra 2.0, a Guerra Fria, como é que fica o Brasil nesse cenário internacional, a tendência da América Latina, beleza? Amanhã. Pois bem, então viu-se no primeiro momento todas essas condições para que esses países estabelecessem alguma forma de formalizar esse interesse mútuo. Qual é o interesse mútuo? De desenvolvimento. Desenvolvimento fora daquele eixo central. Nós estamos falando de países que não fazem parte daqueles que ainda dão as cartas no cenário internacional. Então, se você tem um grupo de países que tem um potencial muito grande, seja no PIB, seja na questão da tecnologia, da capacidade econômica, dos fatores locacionais, localização e toda essa abrangência e peso que esses países têm no cenário mundial, é lógico que uma aproximação entre eles vai render benefício. Ô, professor, mas vamos lá. O fato de eu ter o BRICS, isso inviabiliza os acordos com os Estados Unidos? Inviabiliza os acordos com a União Europeia? Claro que não. Na verdade, né, não só a diplomacia brasileira, mas a diplomacia brasileira tem essa marca, que é o pragmatismo, né? Que é o quê? É você estar presente no maior número possível de cooperações, você estabelecer relações econômicas, muitas vezes passando por cima de questões ideológicas. Então, esse pragmatismo se faz presente, né? O Brasil faz parte do Mercosul, o Brasil tem acordos estabelecidos com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os países da América Central, tem alguns acordos com os países da União Africana. Então, essa forma de estabelecer diversas parcerias, muitas vezes são importantes. E
eu diria, não é importante, é fundamental hoje, tudo bem? Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Vem com o professor aqui, estamos juntos também. Ana Paula, se quiser falar de onde é, já temos a nossa Camila de Lages, a Ingrid e o Pedro, que não falaram de onde são, mas estão aqui com a gente, e a Ana, então fiquem com a gente aqui. Bem, então, já no primeiro momento, nós temos esse olhar. O professor já falou de todas aqui. Lages também. Oh, legal. Seja bem-vinda, Ana. Olha só. Então, nós já vimos no primeiro momento o porquê que eles foram vistos dessa maneira. Que foram vistos dessa maneira em virtude da questão de todos aqueles fundamentos que vocês estudam lá no ensino médio, quando fazem os estudos, os fatores locacionais, né? Nós temos mão de obra, fonte de energia, mercado consumidor, um grande peso econômico, nós temos um peso populacional, o peso demográfico, então nós temos realmente todas as condições de se desenvolver. Seja bem-vindo, Pedrão. Beleza, de Rio do Sul. Olha só, aí, aqui nós temos um marco importante, que foi 2011, na terceira cúpula, quando se faz uma organização dos países, uma reunião entre os líderes, você pode chamar de várias formas, né? Plenária, assembleia e, no caso, conferências. No caso dos BRICS, é utilizado o termo cúpula. Então, na terceira cúpula, nós temos lá. O que nós temos? Nós temos a participação da África do Sul. E veja, o que era BRIC acaba se incluindo a África do Sul. E por isso o S ali, né? De Sul de África, que é a África do Sul. Então, vejam bem, na terceira cúpula, veja que de 2006 a 2011 já tinham havido duas reuniões entre os líderes. Na terceira, então, feita na África do Sul, nós temos a integração total da África do Sul. Em 2014, isso é muito importante, o professor não colocou aqui, mas vale lembrar aqui, agora que eu me lembrei, nós tivemos a cúpula de Fortaleza, a sexta cúpula, que foi a de Fortaleza. E por que a cúpula de Fortaleza, lá no meu lindo Ceará, foi importante? Porque foi a cúpula que deu rumo ao banco que daqui a pouco nós vamos falar, que é o Banco de Desenvolvimento, né? O Banco do BRICS, tá? Então, nós temos aqui, professor, isso aí é uma União Europeia, que começou lá com o acordo lá do carvão, depois expandiu para a Europa dos 6, dos 9. Isso aí é o NAFTA, né? Que agora mais não se fala, mas nem esse é o termo adequado para falar do mercado entre Estados Unidos, Canadá e México. Isso aí é o Mercosul. O que é isso? Isso aqui é um órgão, é um bloco econômico. Cuidado com as pegadinhas, não é bloco econômico. Isso aí nada mais é que um mecanismo de cooperação entre os países, onde os países estabelecem algumas metas em comum, alguns instrumentos de cooperação. Professor, mas como aí? Como é que eu faço instrumento de cooperação? Gente, aí vocês, tem pessoal aí que está fazendo concurso, preparando até, cai a parte de direito, né? Direito administrativo, direito constitucional. Na verdade, no que diz respeito ao interesse público, ao país, o país vai estabelecer contratos de cooperação, acordos de cooperação. Grande parte desses acordos, o presidente tem a prerrogativa, o presidente da República, de celebrar, alguns deles de livre iniciativa, outros têm que ter a anuência, né, do nosso poder aqui, que é o nosso Congresso Nacional, tudo bem? Então, são acordos de cooperação. Então, é uma aproximação importante e estratégica. Falando em 2000 e pensando com a cabeça de hoje, professor, mas deu certo aquilo que o economista previu? Bem, nós estamos em 2023. Quem é que ia imaginar que desses dois, a China ia estar no embrolho aí, né? Com a questão, nós vamos falar amanhã, inclusive, a questão dos Estados Unidos, né? Quem iria imaginar que a Índia, a maior democracia do mundo, estaria com alguns problemas, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai entrar nessa questão também, e nós íamos pensar que o Brasil, né, ia estar numa situação econômica não tão favorável, né, a pandemia e tudo mais, antes mesmo da pandemia, e nem preciso comentar da Rússia, né, a Rússia em guerra com a Ucrânia, e que na verdade não é uma guerra contra a Ucrânia, é uma guerra contra o Ocidente. Então vocês imaginem que, é aquilo que eu digo, a futurologia é muito difícil, mas de qualquer maneira ainda há sim
a intenção, ainda há o estabelecimento de relações entre esses países, né? Até porque alguns deles se aproximaram ainda mais em virtude da guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, a Rússia e a China, né? Há interesses comuns. A China hoje, amanhã nós vamos conversar, tá? Sobre a China amanhã, vocês vão ver que a gente vai falar aí de todas as potencialidades e tudo aquilo que se apresenta com a China. Pois bem, então não dava para prever, mas de qualquer maneira nós temos aí já esse BRICS estabelecido.